Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso virtual do SESC, Aulas de Bonecas. Hoje eu vou ensinar para vocês essa linda bailarina de feltro, muito utilizada para decoração de quarto da criança e também decoração de festa. Vamos para o passo a passo? Vamos iniciar riscando todas as partes do molde no feltro, certo? Depois de riscado, eu tiro esse molde, coloco de preferência alfinetes e vou cortar em cima desse risco. Essa parte que eu tô cortando é a parte de trás da cabecinha da bailarina. É como se fosse o cabelo, parte de trás. Então, não é necessário dobra do tecido, dobra do feltro, tá? É uma parte só. Porém, eu sinalizo todas essas informações no próprio molde. Então, essa parte é uma parte só, como eu acabei de falar, diferente do coque, que são duas partes. Então, eu coloco no molde uma vez. Uma vez significa riscar. Riscar uma vez no feltro dobrado. Risquei uma vez no feltro dobrado, é só cortar exatamente no meu risco. Eu vou fazer isso com todas as partes dessa modelagem. Aqui, por exemplo, é a sapatilha. Eu vou riscar duas vezes, feltro duas vezes, risco duas vezes também, por serem duas sapatilhas, né? Dois pezinhos. E depois de riscado, eu já posso cortar exatamente em cima do meu risco. Ou seja, todas as partes dessa modelagem, desse projeto, na verdade, eu vou cortar em cima desse risco. E eu vou começar primeiro juntando as partes, tá bom? Para depois casear. Como de praxe, eu tô usando a cola de silicone, mas vocês também podem usar a cola quente. Tem duas partes desse cabelinho, não esqueçam. Duas partes da frente e uma parte de trás. Vou espalhar cola nessa extremidade. Eu vou colocar do meio para cima. Prontinho. Colei a cabecinha, o cabelo na cabecinha. Agora eu vou fazer esse mesmo processo com o colã dela. É como se fosse, gente, um quebra-cabeça, vocês percebem? Primeiro direciono, encontrei o lugar certo, coloco o alfinete, faço a mesma coisa na parte de trás. Observa se não estão tortos. E está ok, agora eu já posso colar.
colo na frente, colo atrás. O mesmo vai acontecer com as sapatilhas. A verdade, gente, é que eu não tenho pressa para fazer esse processo não, porque ele tem que ficar bem casado, pezinho com sapatilha, tá? Frente e fundo. E faço exatamente a mesma coisa com a outra. E aqui estão as partes todas coladas. Eu já vou começar a costurar. Com a linha marrom da cor do cabelinho, eu começo a fazer o caseado. Essas duas partes daqui, elas precisam ficar abertas para a gente encher. Como é feltro, a gente não vai precisar desvirar como fazemos geralmente com a boneca de pano. Então, eu venho aqui, observem que essa parte de cá, ela tá aberta, certo? Então, eu vou deixar mais ou menos 3 dedos de abertura para daqui a pouco a gente encher. Como é que eu vou fazer esse caseado? Eu vou iniciar escondendo o nó da linha na parte de dentro. Escondi e já começo a casear. Eu faço um movimento semicircular, ó, mexendo panela. Estão vendo? Eu não preciso fazer esse círculo. É um círculo que encontra, um semicírculo que vai encontrar no meu feltro, encontrado esse dedo indicador. Ele ajuda muito para a linha não embolar. Eu posso já dar um arremate colocando aqui, olha, a agulha entre as linhas. Já foi dado o arremate com total perfeição, sem dar para ver nenhum nó de linha, perceberam? Aí eu venho, continuo sempre com esse movimento. Interessante que quanto mais parecida a distância de um ponto para o outro, melhor vai ficar o acabamento dessa peça. Olha o meu dedo como ajuda. Olha aquele movimento. Eu não posso apertar tanto, puxar tanto essa linha, tá, gente?
além de romper, vai deformar minha peça. Quem tiver dificuldade para saber a distância certa de um ponto para o outro, eu vou dar uma dica agora. Vocês vão pegar a caneta e vai marcar no dedinho de vocês a distância que vocês querem de um ponto para outro. Geralmente eu uso essa distância. Aí vocês fazem o seguinte: aqui tá o último ponto que eu dei com esse tracinho que eu fiz. Eu vou colocar o próximo ponto no próximo tracinho que eu fiz no meu dedo, na mesma direção, até vocês se acostumarem com a medida certa de cada pontinho. O último dado e o próximo. Ou seja, de um ponto para o outro, não é nem tão próximo e nem tão distante. Com o alfinete, para saber que aqui é meu ponto final. Lembrando que essa linha que eu estou usando, eu vou parar aqui, porque é uma linha marrom da cor do cabelo. Depois que eu finalizar aqui, eu vou trocar de linha, vou colocar uma linha tom pastel, cor de pele, para fazer essa parte daqui do roxinho. Mas o ponto caseado, gente, não muda, ele é o mesmo. Deixei aberto, fechei a parte de baixo também. E essa parte daqui eu quero explicar para facilitar o processo de enchimento. Eu não vou costurar tudo para depois encher, porque ela tem várias curvas. Se eu usar somente essa partezinha daqui para encher, vai dificultar, não é verdade? Então, o que é que eu faço? Eu começo com a costura, tá vendo? No topo desse pescoço. Quando chega em cada membro, eu paro e encho. Aqui está, ó. Cheguei no primeiro bracinho, eu ainda não costurei as outras partes. Eu vou encher agora esse bracinho. Depois que eu finalizar o enchimento dele, eu continuo com a costura. Quando chegar aqui no final dessa perninha, a costura, eu paro e vou encher essa perninha. Vou mostrar para vocês na prática. Adotem essa dica e vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil para encher não somente essa boneca, mas a maioria delas, tá? Falo em relação ao corpo. A cabecinha fica mais fácil, né? Muito bem cheia, até porque é um dos segredos do feltro. O feltro, quando fica sem enchimento, ele fica feio, tá, gente? Então, podem encher. Não tem problema que ela fique durinha, porque a finalidade do feltro é para decoração. Não é uma boneca para brincar, porque cria bolinhas com o tempo e o feltro não é hipoalergênico. Pronto, então todo o bracinho eu já enchi. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha rosa, costuro na lateral, linha branca, linha rosa novamente. Quando chegar aqui, eu vou parar.
Então, gente, acabei de encher a perninha também e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o bracinho. Costurei a segunda perninha e a sapatilha, continuo com essa etapa de enchimento. Aqui está. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar costurando, não é? Costuro todo o entorno. Quando chegar aqui no final do bracinho, por aqui, eu vou finalizar esse enchimento. Terminei de fechar o segundo bracinho e vou encher por essa abertura lateral pescoço. Observem que eu tô fazendo questão de mostrar para vocês toda essa etapa de costura e enche, porque é uma das etapas mais complicadas se vocês não seguirem dessa boneca, porque encher o rostinho é fácil, o que é mais complexo mesmo é encher esse corpo. Com bastante enchimento, eu já posso fechar agora. O resultado é esse daqui. A boneca, ela tá bem durinha, o pescoço com a tensão máxima, tá, gente? Já que ele precisa estar muito durinho para conseguir sustentar essa cabecinha. Então, a cabecinha, ela vai ficar em cima do pescoço, mas antes disso, eu já vou colocar o coque. Esse coque eu vou iniciar fechando a parte de cima, costura caseada, e essa parte de baixo eu não costuro logo, primeiro eu preciso encher. Depois de cheio é que eu posso costurar. E aqui, antes de colocar, eu já vou fechar essa parte daqui da franjinha da nossa boneca. Eu continuo usando o ponto caseado para fazer esse processo. E eu preciso costurar toda essa parte ao redor até o final. Interessante observar que eu não costuro somente na franja da boneca. Eu pego também com a agulha na parte de baixo, que é a parte do roxinho. E agora vamos colocar o coque. Eu vou centralizá-lo no roxinho, no topo da cabecinha dessa boneca e colocar alfinetes. Logo após, é só costurar. E não esqueçam de colocar alfinetes tanto na parte da frente quanto na parte de trás.
vai ficar dessa forma. Eu vou utilizar o ponto invisível e vou começar na parte de trás. E para quem ainda está na dúvida de como fazer essa costura invisível, a agulha na horizontal, eu pego a parte do coque e pego também a parte do cabelo atrás, ligando essas duas partes. E nessa etapa, eu já posso colocar a cabecinha no corpo. Eu vou escolher uma linha mais firme. Esse pescocinho vai ficar aqui atrás, estão vendo? Eu vejo qual a frente da boneca, para colocar de frente também com a cabecinha. E vou, mais uma vez, usar o ponto atrás, ou a costurinha invisível. Na parte de trás, a gente não se preocupa tanto, porque não vai dar para ver essa costura, tá? Lembrando que na parte da frente, quando eu virar, precisa ser a costura invisível. Eu vou, como de praxe, colocar os alfinetes. E inicio essa costura. E caso prefiram colar, é possível, tá? Eu acredito que costurando ela vai ficar mais firme, mas ela muito bem colada com cola quente ou cola de silicone, vocês podem fazer também. Costurada toda a parte de trás, agora eu vou dar uma atenção maior nessa cabecinha na parte da frente, porque eu preciso usar a costura invisível, como eu falei para vocês anteriormente, para ficar imperceptível essa costura, tá? Vou virar aqui para vocês verem que essa costurinha tá aberta. Eu vou ligar essas duas partes e puxo para que não mostre essa linha. Por isso a escolha de usar uma linha mais rígida, mais firme. Aí eu cheguei na parte de trás e posso costurar com um ponto mais aleatório, sem tanta dedicação, porque o cabelinho vai cobrir, como eu falei para vocês. Depois de costurada a parte de trás e da frente, vai ficar assim. Eu não posso esquecer de arrematar e tirar o excesso da linha. E para fazer os olhinhos, o processo é o mesmo. Com a ajuda de dois alfinetes, de preferência das mesmas cores, eu vou centralizar esses olhos, posicioná-los, os dois na mesma posição. Se ficarem tortos, eu redireciono. Olha só. Como agora eu preciso costurar, o alfinete talvez atrapalhe, então eu vou marcá-los com a minha caneta apagável e tiro os alfinetes. Eu vou usar um botão de 8 milímetros
que pode ser também uma pérola de 8 milímetros, 6 milímetros, tá? Eu evito usar a meia pérola para não precisar colar, porque costurado é mais seguro. Então, vou pegar a linha preta, vou começar dando um arremate atrás dessa cabecinha dela, para já colocar esses olhinhos. A linha precisa ser grande, para eu conseguir já colocar esses dois olhinhos, e se forem muito grandes, eu já consigo colocar cílios, sobrancelhas. Vamos lá, onde eu marquei com a caneta, eu vou entrar com a minha linha e agulha, posicionar esse botão, que parece uma meia pérola, e ainda obedecer no ponto o risco dessa caneta, eu saio por trás. De preferência, no mesmo local que eu iniciei, para não encher tanto de furo o fundo da cabecinha dessa boneca. Aperto um pouco, repito esse processo 3 a 4 vezes. Se a linha for uma linha mais firme, eu preciso fazer somente 3 vezes. Aqui eu vou dar mais uma última volta. Vou lá de volta para o final, para a parte de trás. E observe que com o meu dedo, eu dou uma leve apertada nesses olhinhos. Não aperta tanto. E ainda apertando, eu vou dar o arremate. A linha, eu vou dar o nó na linha. Não esqueçam de continuar apertando, senão ele vai para frente. E exatamente o que eu fiz no primeiro olhinho, eu faço no segundo, da mesma forma. Coloquei esses olhinhos, com esse excesso de linha, eu já posso colocar os cílios. Se você não se sentir seguro de já ir colocando esse cílio, vai usar a caneta e vai marcar primeiro. Depois de marcado, aí sim, você pode passar essa linha exatamente no traço feito. Aproveito e faço também sobrancelhas. E vamos iniciar exatamente no traço.
eu vou colocar essa agulha aqui. De início, sobrancelha, final de sobrancelha. Não tem erro. Não puxo, tá, gente? Algo bem delicado. Uma volta é o suficiente e já arremato. Se a minha linha fosse maior, eu continuaria fazendo a outra sobrancelha, mas eu preciso trocar e agora sim dar continuidade. Aqui são os cílios. Da mesma forma da sobrancelha, tá, gente? Inicio na parte de trás e vou seguir sempre o risco, sem puxar em excesso. Eu optei por cílios e sobrancelhas mais fininhas, mais delicadas. Mas se vocês preferirem mais marcadas, ao invés de passar uma vez na linha, vocês vão passar de 2 a 3 vezes. Vocês escolhem. Uma outra opção também é, ao invés de vocês passarem a linha na agulha uma vez para ficarem 2 perninhas, vocês podem passar 2 vezes, que consequentemente vai ficar 4 perninhas. E aí esses traços vai ficar bem mais marcados, mais grossinhos. Eu vou usar essa cabecinha para vocês, para quem não entendeu o processo de colocar os olhinhos, sobrancelhas e cílios, eu vou usar com essa câmera mais aproximada, tá certo? Então, faz de conta que eu vou usar essa direção daqui. Quem preferir usar os alfinetes, usa a técnica dos alfinetes, tá bom? Aí eu vou na parte de trás arrematar. Observem que eu tô usando uma linha rosa para facilitar ainda mais essa visualização no vídeo. Depois que eu dei o nó na linha, eu volto e vou colocar essa agulha exatamente na marca da caneta. Pego um dos olhinhos, como eu falei para vocês, botão, esse botão aqui, o nome dele é cogumelo. Pode ser uma pérola também. E exatamente nessa marca da caneta, eu coloco mais uma vez a agulha e saio por trás. E aperto para não precisar puxar tanto a linha. Eu aperto aqui esse olhinho. Se essa boneca não tiver muito cheia, com pouco enchimento, nessa etapa aqui vai fazer isso aqui, vai enrugar. Ou se você puxar demais, também vai enrugar essa boneca. Então, sem exageros. Aqui tá perfeito. Eu vou fazer isso, essa etapa, de 3 a 4 vezes. Se eu estiver usando uma linha mais forte, 2 vezes, 3 vezes é mais que o suficiente. Como é somente uma simulação, eu vou fazer somente essas 2 vezes. Então, eu apertando ainda aqui, eu volto, não tiro o meu dedo de lá, tá? E arremato. Se eu tirar, vai folgar, vai sair do lugar. Então, continuo e faço o arremate. Aqui está, sem rugas, lisinha. Repito a mesma coisa no outro olhinho. Para o cílio, quem não tiver segurança em já ir, né, com a linha, marca primeiro, ó, com a caneta. Sobrancelha da mesma forma, marco com a caneta. E sigo fazendo o que eu já fiz com os olhinhos. Volto aqui, exatamente no risco. Exatamente no risco da caneta.
eu marco, levanto só um pouco esse olhinho, ó, só um pouquinho por dentro dele, na marca da caneta, eu coloco a agulha e vai acontecer isso aqui. No outro, a mesma coisa. Se ainda eu estou fazendo cílio, primeiro, segundo, eu não preciso arrematar, tá? Eu vou dar continuidade ainda fazendo esse cílio. Não vou puxar, tá vendo, gente? Ainda com essa linha, eu continuo. Como eu falei, né, anteriormente. Quem quiser mais marcado, é só dar. Eu dei essa primeira volta, dá mais uma, dá outra. Vai ficar mais marcado. Quem quiser ganhar tempo, ao invés de colocar essa perninha de linha que forma duas, vai colocar mais uma para formar 4. E eu vou continuar fazendo exatamente do outro lado. Espero que tenham entendido. Finalizei, nunca esqueço de arrematar atrás. É isso. Essa etapa, gente, também é muito importante, onde eu vou fazer os pontos de iluminação no rostinho da nossa boneca e até mesmo no corpo, tá? Então, eu tô usando blush, eu tiro todo o excesso, nunca esqueçam de fazer isso, né? E aplico nas bochechinhas dela, pode ser na bochechinha, eu gosto de colocar também na testa, próxima à sobrancelha, nas mãos, para dar aquele efeito de realidade, para dar mais vida à nossa boneca. E como ficou algumas marcas da caneta, que é apagável, eu pego um isqueiro e passo para apagar toda essa marquinha que ficou da caneta. Mas, claro, eu preciso de muita cautela, porque senão a gente vai queimar a nossa peça. Quem não tiver tanta prática em trabalhar com isqueiro, eu aconselho passar um ferrinho morno para quente ou um secador de cabelo. E para o tutu, para a saia, a medida é de 82 centímetros por 7,5. Eu vou precisar de 2 saias dessa, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar a lateral dessa saia, passar uma costura, vou fechar. E aqui na parte de cima, eu vou alinhavar para acontecer isso aqui. Franzir as duas peças, tá? E aí, eu já posso vestir na nossa boneca. Aproximar mais. Essa parte da costura, ela vai ficar para trás. Eu vou acinturar essa saia. Eu vou espalhar esse franzido, para não ficar franzido numa direção só, né? Aqui tá ótimo.
Me atento sempre a essa costura para não sair do lugar, para não ir para os lados ou para frente. E agora eu vou costurar entre a saia e o colã. Quem quiser levantar e colar, pode também. Eu venho e reforço essa costura. E finalizo aqui na parte de trás, como sempre. E na outra saia, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou dar uma outra opção para vocês. Eu deixei duas pontas de linhas, olha, solta. Se vocês preferirem dessa forma, pode colocar assim também. Se quiserem colocar uma fitinha de cetim número 00 fininha, para conseguir tirar e colocar essa saia, é uma outra opção. Agora é só amarrar. Eu tô dando vários nós, tá? E tiro o excesso. Se for uma fita de cetim, não cortem o excesso. Dá um lindo laço na frente ou na parte de trás. Fica assim. Agora, a gente vai colocar os fiozinhos da sapatilha dela. Vamos então. E o que vamos fazer inicialmente, vocês marcam, eu tô usando a caneta, aonde vocês querem que passe esse fiozinho da sapatilha. Marca as duas na mesma posição, o mais parecido possível. E depois, vocês vão usar a linha e a agulha, a linha normal mesmo, que a gente já tá trabalhando, e começa. Eu não dei o nó na minha linha para não ficar perceptível. Eu puxo e volto para travar. O que eu fiz lá no cílio, na sobrancelha, eu vou fazer aqui. Porém, aqui eu tô dando mais voltas, certo? Até para travar essa linha que ficou sem o nó. Não estico. Feito. Agora, eu venho pro próximo traço. E faço a mesma coisa.
um juntinho do outro. Tá ótimo. Agora eu venho por aqui. Para prosseguir. Podem pegar na sapatilha, tá, gente? Não somente no pezinho, olha. Minha linha já tá curtinha e eu já posso finalizar. Para trocar de linha. Dei um nozinho, que a gente já tá acostumada. Venho aqui e corto. Continuo. Aqui está o resultado das sapatilhas. Não esquecendo que esse processo eu faço na frente e atrás. Eu vou usar flores para decorar a sapatilha da nossa bailarina. A gente tem que analisar o tamanho adequado, cores adequadas, porque é uma boneca delicada, eu estou usando um tom de rosa, então eu não posso fugir dessas cores, tá? Optando sempre por cores neutras ou pela mesma cor da nossa peça. Por hora, eu estou deixando no alfinete, mas daqui a pouco eu vou colar. Vou fazer a mesma coisa na sainha, só que na sainha eu vou colocar um lacinho, também na cor rosa. Ainda não finalizamos, mas já está ficando linda. Observem que eu não coloquei a boquinha nessa bailarina. No projeto inicial eu não colocaria, mas eu quero ensinar como faz esse bordado para vocês, já que eu ensinei a colocar, né, o olhinho, os cílios. Eu vou ensinar também a colocar essa boca. Vamos lá. A primeira coisa que vamos fazer é achar a posição adequada usando o alfinete. Posiciono, vejo se está no centro entre os olhinhos, mais para baixo. Encontrei uma posição bacana, eu vou marcar com a caneta, porque na hora de costurar o alfinete vai atrapalhar, então vou retirá-lo. A mão livre, eu posso riscar essa boca, mas se eu não tiver uma coordenação motora bacana, eu vou usar a modelagem de olhos e boca. Eu risco aqui na posição que eu encontrei. Essa boneca vai ter um sorriso mais aberto. Então, vamos fazer a boquinha. Eu vou virar, vou começar sempre na parte de trás. E volto. Até encontrar o início desse risco. Encontrei. Eu venho agora para essa parte daqui, da boquinha.
sempre em cima do risco. E depois, todos os espaços que ficaram sobrando, que eu ainda não coloquei a linha, eu vou completar. Eu vou fechar esses espaços com esse processo de bordado. E finalizando, eu não posso esquecer de apagar a marca azul que é da caneta, tá, gente? Não podemos esquecer de apagar essa marquinha também. Falta somente um pontinho. Já tô finalizando. Agora eu venho por trás para dar o arremate. Se perceberem que a linha tá enrolando, embolando, é só colocar um dos dedos, desenrola antes de puxar, porque aí vai ficar mais complicado. E não puxem tanto, é com muita delicadeza. Agora eu vi que não embolou, já vou fazer o arremate. Sempre arrematando atrás da cabecinha. Eu vou começar a colar as peças decorativas. Eu estou usando cola quente, mas vocês podem também usar cola de silicone. E quem não está acostumado a colar, pode também costurar. Quando usarem peças em cetim, como esse lacinho, por exemplo, optem sempre por queimar a ponta, para não desfiar. A quantidade de cola é sempre a mínima possível, tá? Para não vazar na nossa peça e não acabar manchando. A nossa bailarina também vai ter brincos. Para isso, eu vou usar 2 meias pérolas rosa, pode ser também branco, uma cor neutra. Aproveito que estou usando a cola quente e já vou aplicar. Se vocês tiverem pérolas, pode usar também, portanto, serão costuradas e não coladas. Essa parte do lacinho, eu vou usar um retalho do que sobrou daqui da sainha. Faço um E, como se fosse uma letra E, tá? Tamanho que vocês quiserem desse laço. E vou amarrar ao meio. Amarrar não, perdão, eu vou costurar. Aqui está. Eu vou dobrar aqui ao meio para as duas perninhas ficarem do mesmo tamanho. E com a meia pérola parecida com a que eu usei nos brincos, eu já aproveito e colo também nesse lacinho.
Aproveito que estou usando a cola quente e já fecho essa parte daqui de trás do cabelo, já que finalizamos a etapa do bordado. Eu coloco só nessa parte de trás e se ficarem pontos de cola, é o momento da gente retirar para que essa peça fique bem limpa. Essa boneca, ela foi feita para ser colocada em um nicho no quarto de um bebê. Então, não vou precisar colocar nenhum suporte para que ela fique em pé. Mas se vocês quiserem, vocês podem usar esse suporte de acrílico para essa bonequinha ficar em pé, tá? Ideal é colocar cola na sapatilha dela e não no suporte. Vai posicionar da maneira que vocês quiserem. E aqui está o resultado da nossa linda bailarina. Olha que graça, olha a sainha da nossa boneca, que encanto. Essa boneca ela mede em torno de 30 a 32 centímetros e vocês podem vender a partir de R$ 50. Vai depender muito dos recursos que vocês utilizaram, dos materiais que vocês utilizaram para fazê-la, tá bom? Então, pessoal, gostaram da aula? Eu amei ensinar para vocês. Espero que tenham gostado, que façam a bailarina de vocês e não esqueçam que todo dia é dia de Sesc.